Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Eu quero trazer para vocês agora a fórmula de Perron efetiva. Por que efetiva? Porque na prática, a fórmula de Perron que eu trouxe no vídeo anterior, que era essa daqui, ó, que era soma linha dos ANs n menor ou igual do que x igual àquele limite. Essa fórmula de Perron ela não é prática. Na prática, a gente não consegue usar ela muito bem, né? Porque é difícil conhecer o comportamento preciso da função f de s. Na prática, o que a gente usa é uma fórmula aproximada, que é o que o somatório de n menor ou igual do que x soma linha, é a integral até fixa, né? Até um t fixo, sigma 0 menos it até sigma 0 mais it, mais um resto, onde esse resto ele é dado por 1 sobre π vezes a soma de x sobre 2 menor do que n menor do que x de an, vezes a função φ de t log de x sobre n. Eu já vou explicar para vocês quem que é a função φ de x. Então, continuando o resto, menos 1 sobre π, soma de x menor do que n menor do que 2x, an φ t log de x sobre n, mais um erro O grande de 4 sigma 0 mais x sigma 0 sobre t, vezes o somatório de n igual a 1 infinito do an sobre n elevado a sigma 0. Agora aqui a gente uma observação que a gente está integrando, nosso sigma 0 é maior do que o máximo entre sigma a, onde sigma a é a abscissa de convergência absoluta. Então, a gente está integrando na região de convergência absoluta da série de Dirichlet. E eu vou explicar para vocês agora quem é a função φ de x. Então, a função φ de x, a gente vai definir φ de x como sendo menos a integral de x é infinito de seno de t sobre t dt, certo? E integrando isso aqui por partes, isso aqui é igual ao limite, quando t tende a infinito, integração por partes, de cosseno de t sobre t aplicado de t a x, mais a integral de x até t, de cosseno de t sobre t ao quadrado dt. Certo? E isso daqui é menos cosseno de x sobre x, mais a integral de x é infinito de cosseno de t sobre t ao quadrado dt, e isso aqui é menor do que 1 sobre x. Então a função φ de x ela decai no infinito como 1 sobre x. Então assim, φ de x é menor do que o mínimo entre 1 e 1 sobre x, porque a função φ de x é limitada por 1. Outra propriedade importante da função φ de x é que φ de x mais φ de menos x é igual a menos a integral de x a infinito de seno de t dt, menos a integral de menos x a infinito de seno de t dt sobre t dt, que é igual a menos a integral de menos infinito a mais infinito
de seno de t sobre t dt, que é igual a menos π. Essa integral a gente pode calcular e dar a integral de menos π. Então essas são as duas propriedades principais que eu quero para a função c de x. Então agora vamos para a prova da fórmula de Perron efetiva. Então, uma vez que a série de Dirichlet é absolutamente convergente, então uma vez que a série f de s é absolutamente convergente, no intervalo sigma 0 menos it até sigma 0 mais it, nós temos que 1 sobre 2πi integral de sigma 0 menos it até sigma 0 mais it de f de s x elevado a s sobre s ds. Isso daqui é a integral de uma soma infinita, e como a soma infinita converge absolutamente e a integral é numa região finita do espaço, pelo teorema de Fubini eu posso inverter a ordem do somatório com a integração, e isso daqui vai ficar igual ao somatório de n igual a 1 infinito de an vezes 1 sobre 2πi integral de sigma 0 menos it até sigma 0 mais it de x sobre n elevado a s ds sobre s. Então vai ser suficiente mostrar que a seguinte integral, então que 1 sobre 2π integral de sigma 0 menos it até sigma 0 mais it de y elevado a s ds sobre s vai ser igual a 1 mais o grande de y sigma 0 sobre t, se y é maior ou igual do que 2, 1 mais 1 sobre π, se de t log y mais o grande de 2 a sigma 0 sobre t, se 1 menor ou igual do que y menor ou igual do que 2, menos 1 sobre π, se de t log de 1 sobre y mais o grande de 2 a sigma 0 sobre t, vírgula, se meio menor ou igual do que y menor ou igual do que 1, o grande de y sigma 0 sobre t, se y é menor ou igual do que meio.
Então, a primeira e a última parte dessa cadeia de igualdades já mostramos no lema 2 da aula 21. Então a gente vai mostrar só a segunda e a terceira partes dessa cadeia de igualdades. Então vamos para a primeira parte. Suponha agora que 1 menor ou igual do que y menor ou igual do que 2 e seja C o seguinte caminho. Então tem uma coisa assim. Aqui é o ponto sigma 0 mais IT. Aqui é o ponto sigma 0 menos IT. Aqui é o ponto menos IT. Aqui é o ponto menos IY. Isso aqui é um caminho, isso aqui entre IY e menos IY é um caminho semicircular. E aqui no final é o ponto IT. Então o que eu quero fazer aqui é o ponto 0. O que eu quero fazer é evitar a singularidade no zero. Então, pela integral de Cauchy, pela fórmula integral de Cauchy, a gente tem que 1 sobre 2πi integral ao longo de C de y sobre s ds é igual a zero, certo? Porque o integrando só tem uma singularidade no zero, que é um polo simples, e a gente está evitando com aquele caminho semicircular ali esse polo simples. Agora notamos o seguinte, ó. Notamos que a integral de mais ou menos IT até sigma 0 mais IT de y elevado a s sobre s ds é menor do que 1 sobre t, integral de 0 até sigma 0, de y a sigma, d sigma, que é menor ou igual do que 1 sobre t, de 0 a sigma 0, de 2 a sigma d sigma, que é menor do que 2 sigma 0 sobre t. Agora a integral em torno do semicírculo então a integral em torno do semicírculo
eu posso parametrizar como sendo integral de θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, de y elevado a s, mas o meu s é ao longo de um semicírculo de raio epsilon, é igual a epsilon e elevado a iθ, sobre s, que é epsilon e elevado a iθ, vezes o ds, que é d epsilon e elevado a iθ, que vai ser igual a 1 sobre 2πi, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de y epsilon e elevado a iθ, sobre epsilon e elevado a iθ. Agora o meu d é i e elevado a iθ, epsilon dθ, que vai ser igual, cancelando tudo ali embaixo, a 1 sobre 2π, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de y epsilon elevado a iθ, dθ. E agora nota o seguinte, ó. A função y elevado a epsilon e θ, quando epsilon tende a zero, o expoente tende... o expoente ele vai tender a zero, certo? E a gente pode notar que nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, essa convergência é uniforme. Então, isso aqui, quando epsilon tende a zero, é igual a 1 sobre 2π, isso converge para 1 sobre 2π, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 1 dθ, que é igual a 1 meio. Agora falta calcular a integral remanescente. Então, a integral remanescente é 1 sobre 2π, limite, quando epsilon tende a zero, da integral de i epsilon até it, mais integral de menos it até menos i epsilon, de y elevado a s, ds sobre s. E isso vai ser igual a 1 sobre 2π, limite quando epsilon tende a zero, da integral de epsilon até t, de y elevado a it, dt sobre t, mais a integral de menos t a menos epsilon, de y elevado a it, dt sobre t. Agora, nessa segunda integral, eu faço a substituição u igual a menos t e, portanto, du igual a menos dt. Então, isso vai ficar igual a 1 sobre 2π, limite, quando epsilon tende a zero, da integral de i epsilon até it, de y elevado a it sobre t dt, mais a integral de t até epsilon, de y menos iu, menos du sobre menos u. E passando isso tudo para uma integral só, isso vai ficar igual
a 1 sobre 2πi, limite quando epsilon tende a zero, da integral de epsilon até t, de y elevado a it, menos y elevado a menos it, sobre t dt, que vai ficar igual a 1 sobre 2πi, limite quando epsilon tende a zero, da integral de epsilon até t, de 2i, seno de t log y, sobre t dt, que é igual a 1 sobre π, integral de 0 até t, de seno de t log y. Deixa eu fazer melhor esse t aqui. Seno de t log y sobre t dt. Agora eu faço a substituição u igual a t log y, du sobre log y igual a dt, e aí eu obtenho que a minha integral vai ficar igual a 1 sobre π, integral de 0 até t log y, de seno de u, du sobre log y, dividido por u sobre log y, os log y se cancelam, que vai ficar igual a 1 sobre π, integral de 0 a t log y, seno de u du. Esse log y é aqui. E aí, eu somo 1 sobre π, integral de t log y infinito, de seno de u sobre u du, e subtraio, mas a subtração é exatamente a definição da função φ, mais 1 sobre π, φ de t log y. Então, isso daqui vai dar meio, mais 1 sobre π, φ de t log y. Então, isso justificou a segunda igualdade. Agora vamos para o caso em que meio menor ou igual do que y menor ou igual do que 1. Esse caso é tratado de forma similar. Eu vou apontar aqui só as mudanças. Então, o que vai acontecer? Acontece que chegaremos
que 1 sobre 2πi limite quando epsilon tende a zero da integral de menos i epsilon até it mais a integral de menos it até menos i epsilon de y elevado a s ds sobre s vai ser igual a 1 sobre π integral de 0 até t de seno de t log y sobre t dt. Deixa eu melhorar esse t aqui na integral. Acontece agora que nesse caso log y é negativo, né? Porque o y está entre meio e 1. Assim, log de 1 sobre y é positivo. Então vamos dizer que essa integral aqui é igual a j. Então j vai ficar igual a integral de 1 sobre π da integral de 0 até t de seno de menos t log de 1 sobre y sobre t dt. E seno de menos x é igual a menos seno de x, então vai ficar menos 1 sobre π integral de 0 até t de seno de t log de 1 sobre y sobre t dt, que vai ficar igual a menos 1 sobre π integral de 0 até t log de 1 sobre y seno de u sobre u du, que vai ficar igual a menos meio menos si t log de 1 sobre y. Assim, esse menos meio cancela com o meio do limite da integral do semicírculo. E aí as contas fecham. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.